está, meus amados? Aleluia. Olhe para essa pessoa que está do seu lado e fala assim: que bom que você está aqui. Que bom que você veio. Aleluia. Deus tem uma palavra para o seu coração em nome de Jesus. Amém? Amados, todos nós temos algo que nos identifica e que atesta que aquilo que você fala a seu respeito é verdade. Todos nós aqui possuímos o nosso famoso RG ou Registro Geral. Quem tem o RG ou Registro Geral? Todos nós. Quando você chega e fala assim: olha, meu nome é Tiago Vinícius Cunha. Aí o cara fala assim: me dá o seu RG. Aí naquele documento existe essa mesma informação: Tiago Vinícius Cunha, a data de nascimento, o nome do pai, o nome da mãe. E a identidade, ela serve para nos identificar. Fala assim: a sua identidade, fala para esse irmão, serve para te identificar. E talvez você está aqui vindo há muitos anos na church, ou talvez você está vindo aqui pela primeira vez, ou talvez você veio pela primeira vez, indiferentemente, mas hoje eu quero falar um pouquinho acerca da nossa identidade. A church, ela possui uma identidade, a nossa igreja possui uma identidade. E quando eu penso acerca dessa identidade, eu chego que nós temos como identidade não algo que foi constituído através do início de uma ata. Nós temos uma identidade não a partir do momento que nós nos reunimos e formamos um conselho. Nós temos uma identidade não a partir do dia que nós passamos a ter CNPJ. Nós temos uma identidade não a partir do dia que trouxemos a nossa profissão de fé, simplesmente. Nós temos uma identidade que é muito mais além do que isso, que não envolve uso e costume, que não envolve esquemas humanos, mas que envolve a palavra de Deus. E a nossa identidade como igreja é a identidade da palavra de Deus. Diga amém por isso. E hoje eu quero falar um pouquinho da nossa identidade a nível de palavra de Deus. O que nós entendemos, o que nós cremos e o que nós somos chamados para viver, de que forma fomos chamados para viver. Porque nós acreditamos que a nossa identidade é algo muito importante. E se você está aqui, está perdendo a sua identidade, hoje é o dia de você resgatá-la. Se você está aqui e nunca viu ou nunca entendeu a identidade da church, chegou o momento de você tê-la. E se você está aqui apenas para visualizar, é um bom momento para você descobrir o que de fato é a church. Porque nós não somos simplesmente uma igreja que possui um nome diferente, com paredes diferentes. Nós somos uma igreja que acreditamos piamente na palavra de Deus. E a palavra de Deus é, sem dúvida para nós, o nosso livro de fé e de prática. Diga amém por isso. Mas nós acreditamos como fundamentação e como identidade é que nós como igreja somos chamados para ter algo intrínseco em nós e ter algo desenvolvido todos os dias em nossas vidas, que é o amor a Deus. Diga amor a Deus. Nós como igreja temos como identidade o amor pelo Senhor. Nós amamos o Senhor. E não simplesmente porque decidimos amar, porque a palavra de Deus nos manda amar. Em Deuteronômio, capítulo 6, verso 5 diz: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Jesus confirma a palavra do Antigo Testamento em Mateus capítulo 22, 37, quando ele declara: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Nós como igreja temos como identidade o amor pelo Senhor. Nós como igreja temos como identidade principal o amor que possuímos por Deus. Por isso que nós entendemos que nós como igreja precisamos todos os dias trazer isso à memória. E eu como pastor preciso trazer isso à sua memória. Nós somos uma igreja que amamos o Senhor. Diga assim comigo: eu sou a igreja que ama o Senhor. E nós entendemos o que é amor.
Amor não é simplesmente você estar aqui e repetir exatamente o que eu acabei de dizer. Eu amo o Senhor, não. O amor é muito mais além do que isso. Não é simplesmente uma declaração verbal. O amor não é isso. E a church não te convida a ter um amor verbalizado, mas a church te convida a ter um amor que é muito mais além do que palavras. Porque o Evangelho nos convida a isso, a palavra de Deus nos convida a isso. E eu amo o texto de 1 João, capítulo 2, versículo 4. Quando a palavra de Deus diz assim: aquele que diz, eu o conheço, ou em outras palavras, eu o amo, mas não obedeço aos seus mandamentos, é mentiroso, e a verdade não está nele. Diga amém por isso. Quando nós declaramos que nós somos uma igreja que ama o Senhor, nós estamos entendendo o que João está dizendo. João está dizendo as seguintes palavras: aqueles que afirmam, que declaram, que expressam, que externam, que amam o Senhor, eles precisam ter a prática dos mandamentos de Deus. Eles precisam ter as práticas dos mandamentos de Deus. O amor não é simplesmente quando você declara, eu amo o Senhor, quando você canta, eu amo o Senhor, quando você coloca um adesivo, eu amo o Senhor. Não, o amor é quando você decide obedecer, custe o que custar, os mandamentos de Deus. Porque aquele que verdadeiramente ama é aquele que obedece os mandamentos de Deus. E se hoje você está aqui, é um belo dia para você começar a amar o Senhor. De que forma, pastor? Tomando uma decisão de vida. Eu vou obedecer os mandamentos de Deus. Porque a igreja é chamada para isso, para amar o Senhor. Senão não faz sentido de estarmos aqui. E a nossa identidade como igreja é essa: nós amamos o Senhor, não porque pulamos, não porque cantamos, mas porque tentamos todos os dias de nossas vidas viver os mandamentos de Deus. E eu quero ser conhecido na cidade de Anápolis, e no estado de Goiás, no Brasil e do mundo, não como uma igreja jovial, não como uma igreja que possui tecnologia, mas sim uma igreja que ama o Senhor. E nós viveremos isso, você viverá isso. E se você quer fazer parte da church, eu te faço um convite: ame ao Senhor. O nosso desafio é entender o que de fato é o amor, e João diz isso, verso 4 do capítulo 2 de 1 João: aquele que ama, obedece os mandamentos. Quem ama Jesus Cristo, diga amém. Mais forte, amém. 1 João, capítulo 2, versículo 6, diz assim: aquele que afirma permanecer nele, ou em outras palavras, aquele que afirma amar a Jesus, deve andar como ele andou. Sabe o que é amor a Jesus? Não é eu andar com uma camiseta dizendo eu amo Jesus, não é eu falar que possuo uma religião que tem Jesus como centro, se eu não tento todos os dias da minha vida imitá-lo. Porque o verdadeiro amor que você possui por Jesus Cristo é quando você entende que você é chamado para imitar a Jesus. E sabe o que é a maior demonstração de amor que Jesus espera de você? Não são as suas canções, mas sim a sua prática diária em tentar imitar Jesus todos os dias da sua vida. Você ama Jesus? Então imite Jesus. Você ama Jesus? Então imite Jesus. Você ama Jesus? Então imite Jesus. Você ama Jesus? Então imita Jesus. Seja como Ele, faça como Ele, pense como Ele, age como Ele, fale como Ele. E 1 João diz isso: primeiro, aquele que diz amar a Deus, obedece os seus mandamentos. Aquele que diz amar a Jesus precisa imitá-lo. E sabe o que nós descobrimos? Que infelizmente, a igreja do Senhor, e quando eu falo igreja do Senhor, eu não falo de church, eu falo de nós. Somos uma igreja que não entendemos a essência do amor. Porque pensamos que amor é simplesmente a externação de um sentimento, mas nos esquecemos que o amor é a prática e a obediência dos mandamentos de Deus, e a prática e a obediência dos ensinamentos de Jesus.
Você quer amar ainda mais Jesus? Seja como Ele. Você quer que Jesus olhe para você e diga: uau, o meu filho me ama? Tenha um caráter como o dele. Você quer que as pessoas vejam que de fato você ama Jesus? Pratique o Evangelho todos os dias, porque aí sim as pessoas verão que você ama Jesus. E sabe o que é amar a Jesus? Obedecer, imitar e entender o que Jesus disse no Evangelho de Lucas, capítulo 14, versículo 26. Se alguém vem a mim e ama o seu pai, a sua mãe, sua mulher, os seus filhos, seus irmãos e irmãs, até a sua própria vida, mais do que a mim, não pode ser o meu discípulo. Ou em outras palavras, não pode dizer que me ama. Sabe o que de fato é amor a Jesus? E sabe o que de fato nós entendemos como identidade da nossa igreja? É que quando você declara, eu amo Jesus, eu entendi que em primeiro lugar existe o Senhor, em segundo lugar é o Senhor, em terceiro lugar o Senhor, o quarto lugar o Senhor, o quinto, e aí vai. Porque eu descobri que o Senhor não é a coisa mais importante da minha vida. Aquele que verdadeiramente ama, não tem o Senhor como a coisa mais importante da sua vida. Aquele que de fato verdadeiramente ama Jesus, Ele é a única coisa. Ele não é a coisa mais importante, Ele é a única coisa. E nós, como igreja do Senhor, precisamos entender que demonstraremos o nosso amor quando as pessoas olharem para o nosso coração e observar que o número 1 é Jesus. Os meus filhos verão que de fato eu estou afirmando uma verdade na minha vida, é quando ele olhar no meu coração e ver que Jesus é o número 1. É quando a minha esposa olha para dentro do meu coração e descobre que Jesus é o número 1. As pessoas precisam ver que no seu coração só existe um número 1. E esse número 1 se chama Jesus. Se chama Jesus, se chama Jesus, se chama Jesus. Porque em 1 João capítulo 2, verso 5 diz assim: mas se alguém obedece às suas palavras, se alguém coloca Jesus em primeiro lugar e tenta imitá-lo todos os dias, nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. Sabe o que é ter o amor de Deus aperfeiçoado na sua vida? É entender que o amor de Deus não é uma via que somente vem da parte de Deus para com você, mas é saber que o amor de Deus também tem uma via que vai, que é de você para com Deus. Não na mesma medida, não na mesma proporção, mas existe uma reciprocidade do seu amor para com Deus, pois afinal Ele escolheu nós, pois afinal Ele escolheu você, pois afinal Ele me escolheu. E Ele nos amou primeiro. E o que me resta agora é tentar demonstrar o meu amor através da minha obediência, através da minha vontade de imitá-lo todos os dias e através da centralidade dele no meu coração. Pergunta para essa pessoa que está do seu lado, fala assim: você ama Jesus? Amar a Jesus é entender que aquilo ali não é simplesmente um slogan, que aquilo ali não é simplesmente uma logomarca, que aquilo ali não é simplesmente um painel que você passa todos os dias. Aquilo ali para nós é uma afirmação que quando eu olho para aquilo eu entendo que eu preciso obedecer, eu preciso imitar, eu preciso renunciar e colocar Jesus a cada dia mais como centro da minha vida. E sabe qual é o lugar que você aprende a amar a Jesus? Pergunta para esse irmão que está do seu lado, fala assim: meu irmão, qual é o lugar que você aprende a amar a Jesus? Na igreja. Aleluia por isso. A igreja. Eu amo igreja, irmãos, eu tenho prazer de estar aqui, não é porque eu sou pastor não, eu até brinco que se eu não fosse pastor dessa igreja, eu gostaria de congregar aqui. É bom demais, porque é aqui que eu aprendo a amar a Deus. É aqui que eu venho no culto de quarta-feira, no culto imersão, e eu sou imergido na palavra de Deus. É aqui que eu venho aos sábados, nas sextas-feiras dos adolescentes. É aqui que eu venho aos sábados, uma vez por mês dos homens, uma vez por mês das mulheres, uma vez por mês dos casais, uma vez a cada, todos os sábados, dos jovens, 22 horas.
É aqui que o seu pastor todo domingo levanta por volta de 9 da manhã, com os olhos quase fechando, para vir ensinar a palavra de Deus para você. É aqui que venho às 19 horas falar do amor de Deus, porque é a igreja que é a fundamentação e que te leva a amar o Senhor. Eu sou de uma geração que eu me lembro que a minha avó dizia o seguinte: menino, criança precisa estar na igreja. Quem foi dessa geração? E eu me lembro que eu era muito pequeno e minha avó me obrigava a ir, e tinha vezes que eu estava com sono e minha avó me levava assim. E eu me lembro que naquela época tinha uns bancos de madeira gigantes, e minha avó deixava eu ali no culto. E eu me lembro que eu dormia ali, tudo torto. Eu me lembro que eu cantava, tinha um louvor que eu cantava muito antigo: a te fazer um trono de louvor. Cara, na minha cabeça, quando eu era criança, era a te fazer um canudinho, louvor. Eu pensava que era canudinho. E durante anos da minha infância eu cantava canudinho. Mas eu estou trazendo algo tão latente para vocês, que era como se fosse hoje, sabe por quê? Foi naqueles momentos que eu estava ali, que eu aprendi a semente da palavra de Deus. Quando eu me afastei do Senhor, quando eu estava distante do Senhor, quando eu estava nas drogas, quando eu estava na balada, sempre existia algo no meu coração que trazia: você foi criado, não foi para estar no mundo, mas para estar no reino de Deus. Você um dia foi ensinado sobre a palavra, sobre o amor, sobre o céu, sobre o inferno, sobre o reino de Deus, e você não vai permanecer neste lugar. Eu vou te atrair, eu vou te trazer novamente. E essa palavra se cumpriu, porque quando você está na igreja, você aprende o que de fato é amor. Você quer que seus filhos aprendam o que é amor? Traga os seus filhos para a igreja. Você quer que a sua mulher aprenda o que de fato é amor? Traga a sua mulher para a igreja. Você quer que o seu esposo aprenda o que de fato é amor? Traga o seu esposo à igreja. Nós temos como identidade o amor a Deus. Será que você pode olhar para essa pessoa que está do seu lado e falar assim: eu tenho como identidade o amor a Deus? Nós entendemos, amados, que como identidade de igreja, nós amamos a Deus em primeiro lugar. Em segundo lugar, nós amamos o próximo. Olhe para esse irmão que está do seu lado e fala assim: talvez eu não saiba o seu nome, mas eu te amo. Aí você vai falar para ele assim: prova. Falou, agora você fala assim: então prova que você me ama. Teve irmão que já passou o número da conta, não é isso. Amados, a palavra amor no hebraico é uma palavra que é da seguinte forma: avá. A palavra amor no hebraico é avá. Avá. E a palavra avá, ela é mais ou menos assim: mandamento. A palavra amor no hebraico não é sentimentos, mas é mandamento. Quando você lê a palavra amor no Antigo Testamento, você não tem que ter a ideia, o seguinte: eu decido amar, ou eu tomo a decisão do amar. Não, o amor no Antigo Testamento é um mandamento. E sabe o que nós entendemos como identidade de igreja? É que nós somos chamados para amar o próximo. E o que de fato o pastor Tiago é amar o próximo? Quando você pega o Antigo Testamento, as leis de Moisés, os 10 mandamentos, você vai ver que as quatro primeiras leis falam acerca de Deus. Não terá outro Deus, não fará imagens de esculturas, não falará o nome do Senhor em vão e guardará o sábado, os 4 primeiros. Em diante, começa: honra o seu pai e sua mãe, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não falar falso testemunho e não cobiçará. Por isso que quando Jesus vai fazer um resumo do Antigo Testamento, ou um resumo das leis, ele sintetiza a lei em 2 mandamentos apenas. Ele pega as 10 e faz ela em 2, porque o primeiro momento fala sobre Deus. Você não deve fazer isso porque você está fazendo contra Deus. O segundo momento, você não pode fazer isso porque você está fazendo contra o próximo.
E sabe o que de fato é amor? É você entender o que Romanos capítulo 13, verso 8 diz assim: a ninguém devais coisa alguma, a não ser um amor, como vos amei uns aos outros, porque quem ama aos outros cumpre a lei. Verso 9, com efeito, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não cobiçarás, e se há algum outro mandamento, tudo nessa palavra se resume: amarás o seu próximo como a ti mesmo. Verso 10, o amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Sabe o que é amor? É aquilo que a gente não sabe o que é. Por quê? Para nós amor é alguém chegar e precisar de mim e eu ajudar. Isso não é amor. Amor é quando eu entendo que eu preciso mudar, porque quando a minha vida é transformada, eu estou ajudando o próximo a ser transformado também. Quando nós afirmamos isso, que nossa identidade é o amor ao próximo, nós não estamos dizendo que amamos abraçar as pessoas, que amamos ter diáconos solícitos ali na porta com a placa dizendo seja bem-vindo. Amor não é isso. Amor para nós é muito mais além do que isso. Amor é entender que o Evangelho entrou em nossas vidas de tal forma e nós fomos transformados pelo Evangelho, não simplesmente pelo fato de agradar o Senhor, mas pelo modelo que nós temos que ser para o próximo. Nós entendemos que o verdadeiro amor é quando você e eu entendemos que a nossa vida precisa mudar. Em 1 João, capítulo 2, verso 9 diz assim: quem afirma está na luz, mas odeia o seu irmão, continua nas trevas. E sabe como você demonstra que você odeia o seu irmão? É quando a sua vida não é correspondente com o do Evangelho. É quando a sua vida não tem um caráter de Jesus. Porque o que de fato leva as pessoas a demonstrarem um amor é quando você olha para o seu irmão e fala assim: meu irmão, eu vou te ajudar, porque eu estou sendo ajudado pelo Senhor, e juntos seremos transformados em glória em glória. Sabe o que de fato é amor? Se chama mudança. Eu não consigo declarar amor ao próximo se eu não mudo, porque o que de fato é amor é mudança. Repita comigo: amor é mudança. Amor é mudança. Amor é mudança. Como que eu demonstro que eu amo a minha esposa? Tentando mudar todos os dias. Como que você demonstra que me ama como pastor? Lembrando que está chegando a Páscoa, comprando um ovo de Páscoa da Copenhague, número 50. Não! Mas se quiser não tem problema. Seguinte, não! Mas se tiver não tem problema. Não é isso. O que de fato demonstra amor entre eu e você é saber que por mais que essa igreja seja diferente, você pode dormir todos os dias tranquilo, porque o seu pastor todos os dias tem tentado viver o Evangelho, mesmo às vezes não conseguindo. E o que me faz entender que você também me ama, agora não como pastor, mas como cristão, é entender que muitos de vocês têm tentado mudar todos os dias, não se conformado com este mundo e tentado tirar esse mundo que está dentro do nosso coração. Sabe o que de fato é amor? Mudança. 1 João 2,11 diz assim: mas quem odeia o seu irmão está nas trevas e anda nas trevas, não sabe para onde vai, porque as trevas o cegaram. Deixa eu declarar uma palavra para você em nome de Jesus. Você vai demonstrar que você ama essa pessoa que está ouvindo esse culto junto com você. Sabe por quê? Porque o Espírito do Senhor vai mudar a sua vida. O Espírito do Senhor vai mudar a sua vida. O Espírito do Senhor vai mudar a sua vida. E você será um novo homem, você será uma nova mulher em Cristo Jesus. Sabe por que você vai demonstrar que você ama essa pessoa que está do seu lado? Porque se você era alcoólatra, no nome e na autoridade de Jesus, você não será mais. Sabe por que você vai demonstrar que você ama essa pessoa? Porque se você era um drogado, graças a Deus que você está aqui, porque você não será mais em nome de Jesus, pois é uma palavra de autoridade para a sua vida.
Sabe por que você vai demonstrar que ama a sua família, que ama os seus filhos, que ama a sua mulher, que ama o seu próximo? Porque se você entrou aqui diante da pornografia, no nome de Jesus, os seus olhos serão santos, a sua mente será santa, o seu coração será santo, em nome de Jesus. Porque o que genuinamente demonstra amor não são palavras, é quando eu decido mudar. E a nossa identidade como church, a nossa identidade como cristão é: eu preciso mudar. Olha para esse irmão que está do seu lado e fala assim: eu vou te amar, porque eu vou mudar, em nome de Jesus. Marido, chega para sua esposa e fala assim: o que você acabou de dizer? Esposas, chega para o seu marido e fala: o que você acabou de dizer? Nós mudaremos em nome de Jesus, amém? Amados, pergunta: como que a gente muda? Olha para esse irmão que está do seu lado e fala assim: como que a gente muda? O que eu preciso fazer? Onde compra a mudança? Me dá 1 quilo, me dá 1 tonelada. Irmãos, mudar não é fácil, mas ninguém muda sozinho. Não tem como você mudar se você entrar todos os domingos por essa porta e sair todos os domingos sem que você permita alguém entrar na sua vida. Nós temos como identidade church que nós não queremos uma igreja cheia, mas nós queremos uma igreja que é discipulada, que tem gente cuidando de gente. Sabe o que de fato faz que você venha mudar? É quando você entende que você precisa permitir alguém te acompanhar e ser a boca de Deus ao seu coração. Nós temos um monte de mecanismo para te ajudar em nome de Jesus. Nós temos uma universidade da família aqui dentro, que constantemente nós temos cursos para homens, para mulheres, para casais, para criança, adestração de cachorro, estou brincando. Mas a gente quer ajudar você, porque ninguém muda sozinho. Eu estou perdendo na luta da sua vida, afinal você tem 20, 22, 30, 40, 50 anos, ouvindo coisas que não prestam, sendo ministrado por coisas que não te edificam, e você permitindo eu ministrar na sua vida só os domingos, é quase impossível. Por isso que nós temos a UDF, por isso que nós temos discipulado, onde homens e mulheres têm cuidado constantemente de outros homens e de outras mulheres. Por isso que nós temos uma sala agora chamada Ramo Novo. O que é o Ramo Novo? De 15 em 15 dias, todas as segundas às 20 horas e todos os domingos às 17 horas, 18h30, do quê? Ok, 17h30 e segunda, 7h30, Ramo Novo. O que é o Ramo Novo, pastor? Nós vamos falar para você isso que você está ouvindo de forma diferente. E depois, quando você terminar, que são 3 encontros, nós vamos pegar você e vamos colocar alguém para cuidar de você. Esse cara vai dar a sua vida por você, vai te ensinar a palavra, vai ministrar o seu coração. E quando você estiver clean, 100%, sabe o que você vai fazer? Vai cuidar de outra pessoa. Sabe quando nós mudamos? Quando nós somos discipulados, quando nós estamos em um curso aprendendo, quando nós estamos, como os jovens estão, vivendo o CG, que é o Church Grupo, que os casais voltarão, a igreja voltará também. É quando você está sendo ministrado, é quando você permite e abre o seu coração e diz: pastor, ministra na minha vida. Sabe quantos conselheiros nós temos, homens, para ouvir você que é homem? Mais de 3, todos os dias, para você ir dentro de um gabinete, sem pagar nada, porque você tem que pagar às vezes 100, 200 reais, procurando ajuda de um psicólogo ou de uma psicóloga. Nada contra os profissionais, mas nós entendemos que pecado é tratado através da palavra de Deus. Nós temos mulheres, que mais de 3 mulheres todos os dias estão disponíveis a você. Só basta você pegar um telefone e dizer: me ouçam, e nós te ouviremos. Eu, como pastor, não consigo ouvir todos,
Por isso que nós entendemos que o púlpito e o reino de Deus não é centralizado em um homem só, mas o reino de Deus é centralizado na noiva, na igreja do Senhor. E todas as pessoas que estão em um gabinete pastoral ou que estão aconselhando têm a mesma autoridade do que o Tiago, que é a mesma autoridade do que a Kércia, porque a nossa autoridade não é pela nossa patente pastoral, mas a nossa autoridade é pelo nome que está acima de todos os nomes, que é o nome de Jesus. Aleluia! Pode aplaudir, porque é Ele que tem autoridade. É Ele que tem. Nós entendemos que a nossa identidade é amar o próximo. E nossa última identidade, ou o nosso último momento acerca da nossa identidade como igreja, é que nós fomos chamados para servir o mundo, para servir lá fora, para que as pessoas vejam o reflexo do amor a Deus, o amor ao próximo agora lá fora. Igreja não é chamado para viver em quatro paredes, mas a igreja é chamado para ir para fora. Jesus disse no Evangelho de Marcos 16:15, e disse Jesus: vão pelo mundo todo, pregue o Evangelho a todas as pessoas. O Evangelho para nós não é simplesmente um ingresso para o céu, não é uma mensagem que mudou o nosso destino para a eternidade, mas também mudou a nossa mente e o nosso coração aqui e agora, para que nós possamos mudar a história dessa geração. Nós como igreja temos isso como identidade, o mundo. Nós não queremos uma igreja simplesmente grande, mas nós queremos que a cada dia mais pessoas se rendam ao poder do Evangelho. É para isso que nós fomos chamados, é entender o que Jesus disse em Mateus capítulo 25, versículo 35 ao 40, pois eu tive fome e vocês não me deram de comer, eu tive sede e vocês não me deram de beber, fui estrangeiro e vocês não me acolheram, necessitei de roupa e vocês não me vestiram, estive enfermo e vocês não cuidaram de mim, estive preso e vocês não foram me visitar. Mas os justos lhe responderão: Senhor, quando te vimos com fome e não te demos de comer? Ou quando te vimos com sede e não te demos de beber? Ou quando te vimos como estrangeiro e não te acolhemos? Ou necessitado de roupas e não te vestimos? Quando te vimos enfermos ou preso e não fomos te visitar? E o rei Jesus responderá: digo-lhes a verdade, o que vocês fazem a alguns dos meus menores irmãos, a mim vocês estão fazendo. Nós como igreja temos uma missão, e a missão é o mundo. E não existe ninguém que está aqui me ouvindo que não seja capaz de fazer alguma coisa para essa geração. Não existe ninguém de vocês que estão me ouvindo que não tenha uma habilidade, por menor que seja, que não possa fazer com que essa geração veja em nós o que de fato nós estamos tentando viver, que é servir este mundo. Essa semana eu fui procurado por alguns jovens da igreja, e eles chegaram para mim e falaram assim: pastor, vamos no presídio de Anápolis? Falei assim: puxa, pastor, tem que dizer sim, né? Falei: vamos. Falou: me dá a sua identidade que a gente vai conseguir colocar o senhor lá no presídio. Falei: amém. Ela falou assim: pastor, é 9 horas da manhã na quarta-feira. Falei: amém. Aí, falei assim: será que elas esqueceram? Não. Elas mandaram mensagem, falou: pastor, chegou o dia, nós vamos para o presídio. Aí eu estava indo com a camiseta preta, eu não sabia, daí eu fui com o Binho, meu fiel escudeiro. Binho falou assim: pastor, não pode camiseta preta. Daí eu voltei aqui para a igreja, eu coloquei outra camiseta e fui lá para o presídio. Quando eu cheguei lá, irmãos, eu pensei que era igual a igreja, que eles me colocaram numa sala com um monte de presos, algemado, e seria um culto, ou não algemado, mas
ficaria tranquilo, seguranças ao meu lado. E eu sabia que o maior segurança se chama Jesus, mas se tivesse um segurança humano seria muito bom também. E aí eu cheguei, de repente os carcereiros falaram assim: pastor, tudo bem, pode entrar. Eu falei assim: mas como assim? Não pode entrar. Eles me colocaram dentro de uma ala, só eu e os meninos, junto com todos os detentos, e falou: se vira. Eu falei: mas como assim? Se vira. Eu falei: se vira como? Como que eu faço? Eu tiro eles, eu solto, eles estão soltos, estão presos? Ele falou: não, o senhor quer falar com esses que estão soltos, ou o senhor quer ir lá no pátio, onde aqueles estão livres? Eu falei: mas como estão livres se estão presos? Aí me colocaram num pátio, com 250 detentos, e falaram assim: o pastor chegou, só vi os caras colocando camiseta, bonzinho, falou: nós vamos começar o culto. Os meninos que estão ali, cadê os meninos que foram conosco? Amém. Aí eles pegaram o violão e a gente começou a cantar. Começamos a cantar. Depois chegou o Binho, todo. Falei assim: nossa, Binho, você. E aí, pastor, deixa eu contar o meu testemunho. E aí, irmão? Aí chegou minha vez, eu falei: vou fazer igual o Binho também. Os caras ouviram o Binho, vou fazer igual. E aí eu comecei a falar do amor de Deus. Nós começamos a ministrar. E nós começamos a falar sobre um poder chamado poder do Evangelho. E nós declaramos uma palavra dizendo assim: olha, Deus não vai tirar de vocês, ou não vai libertar vocês, porque não adianta nada vocês estarem em liberdade, quando o coração de vocês estiverem preso ao pecado e à iniquidade. Mas o que Cristo Jesus quer fazer é trazer a liberdade, não no sentido físico, mas sim no sentido de alma, sim no sentido de coração. Jesus Cristo quer mudar a história de vocês. Aqueles caras começaram a chorar, aqueles detentos começaram a levantar a mão, e quando eles terminaram, e quando nós terminamos aquele momento, nós falamos assim: ó, toda quarta-feira, 9 horas da manhã, a church vai ter um pequeno grupo aqui dentro do presídio de Anápolis. Toda quarta-feira a gente vai lá, vai sentar com vocês e nós vamos ensinar essa palavra que um dia me mudou, que um dia me transformou, que um dia me salvou. Porque essa é a nossa missão como igreja. Mas deixa eu terminar dizendo o seguinte: eu sou só um só. Eu não posso estar lá e ir ao hospital ao mesmo tempo. Eu não posso estar lá e no asilo simultaneamente. Eu não posso estar lá estando na rua no mesmo dia. Eu não posso estar lá e estar servindo alguém que precisa. Eu não posso estar lá e rebocar a casa de um irmão que necessita. Eu sou só um só. E graças a Deus por isso. Porque a missão de servir o mundo não foi dada somente para mim, mas foi dada para a igreja do Senhor. A missão foi dada para você. A missão foi dada para nós. E a nossa identidade como igreja é implantar o reino de Deus em todos os lugares, dos lugares mais limpos aos lugares mais sujos, as pessoas mais bonitas, as pessoas mais feias, porque o Evangelho não faz distinção em raça, cor, língua, estado. O Evangelho não faz distinção de nada. O Evangelho não tem por objetivo salvar A e B, C ou D, não. O Evangelho tem por objetivo mudar a história de todos. E deixa eu te falar, você que afirma que é da church, se você afirma que é da church, você precisa servir o mundo. Ah, eu não sou, então estou livre. Então você tem uma palavra para o seu coração. Você que afirma conhecer Jesus, você precisa servir esse mundo. Anápolis vai mudar, e eu creio nisso. Esse estado vai mudar, e eu creio nisso. Esse país vai mudar, e eu creio nisso. Mas ainda que eu não consiga mudar o país como um todo, o estado como um todo, a cidade como um todo, é muito bom eu poder olhar como eu olhei para o Rodrigo e ver que eu consegui mudar uma pessoa só. E eu estou dizendo que você, para mudar alguém, não precisa ter uma eloquência como de um pregador, ou ter a essência de um ministrante, mas você precisa ter um coração de Jesus. E o coração de Jesus entende
que aonde existir uma pessoa, ali existe a oportunidade de falar do Evangelho. Nós como igreja temos como identidade o amor a Deus, o amor ao próximo e servir no mundo. Se você é da church e tem negligenciado isso, chegou um tempo de arrependimento na sua vida e na minha vida, para que nós possamos cumprir a nossa missão. Se você não é da church, mas você é cristão e tem negligenciado isso, chegou um tempo de arrependimento. Quero que você feche seus olhos, eu quero orar por você. Aleluia. Feche seus olhos. Eu quero ser conhecido como igreja, porque as pessoas entenderão que igreja não é quando eu tenho uma roupa de crente, uma Bíblia de crente, um cabelo de crente, um sapato de crente, a estrutura de um crente. Não, eu quero que as pessoas entendam que eu amo a Jesus. Até as últimas consequências eu o amo. E por amar eu estarei obedecendo os seus mandamentos, e por amá-lo eu tentarei imitá-lo todos os dias da minha vida. Eu quero que as pessoas me reconheçam como igreja, porque elas entendem que nós amamos uns aos outros, e não simplesmente com demonstrações afetivas de carinho, mas que amamos com demonstrações profundas de transformação de caráter. Eu quero que este mundo descubra que existe uma igreja que não é egoísta, que não é centralizada em si, que não busca os seus interesses, que não busca o seu prazer, mas que busca o prazer dessa geração. Que entendeu que o falar de Jesus envolve às vezes olhar para o sujo, perdido e declarar: eu te amo, porque eu fui amado primeiro. É olhar para dentro do meu coração e entender que a minha vida comparada ao perdido não existe muita diferença. A única diferença é que hoje eu encontrei a luz, mas que Ele também encontrará através da minha vida. Espírito Santo de Deus, nós somos uma igreja que possui uma identidade, e assim, identidade não é formada em estruturas tecnológicas, não é formada em estruturas humanas, não é formada, Senhor, por nada que é visual, mas a nossa identidade, Jesus, é baseada na Tua cruz e no Seu amor e na nossa missão como igreja. Por isso nos desperta para isso. Se você quer ser despertado para essa identidade na sua vida, seja você da church, seja você não dela, quero que você fique em pé onde você está, em nome de Jesus. Põe a mão no seu coração, feche seus olhos. Nós temos uma missão como igreja.